Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 59. Uma garota irregular. Tudo começou como uma certa missão. Pássaros de fogo estão transbordando no 19º andar. Lipley, você também vai nos ajudar. Nós, esta é a família, acabáramos de chegar no 18º andar quando os aventureiros de Rivera chegaram inesperadamente a nós com um pedido. De tempos em tempos, há surtos imprevisíveis de muitos monstros únicos na dungeon. Esses fenômenos erráticos e incomuns são chamados de irregulares. As espécies específicas envolvidas desta vez foram confirmadas como pássaros de fogo, um tipo raro de monstro normalmente encontrado no 19º andar e abaixo. Assim como o próprio nome sugere, eles têm a aparência de pássaros e predominantemente usam ataques baseados em chamas. Isso é um problema porque o 19º andar é o começo do labirinto da árvore colossal na dungeon. Aparentemente, esses pássaros de fogo podem transformar uma área inteira em um mar de chamas, se não forem controlados. O pior é que ouvi dizer que às vezes chegam ao 18º andar, que deveria ser um ponto seguro, e voam pelos céus abertos, colocando até mesmo a cidade à beira do lago de Rivera em perigo. Os aventureiros da classe alta que encenam expedições de Rivera não estavam prestes a deixar sua base pegar fogo, e nós havíamos chegado quando eles estavam partindo para exterminar os monstros. Os moradores estavam procurando ajuda para suprimir o surto e solicitando a todos os aventureiros da classe alta que estavam passando. A guerra contra Rakia havia terminado há 3 dias. Tendo retornado às nossas atividades regulares na dungeon, finalmente chegamos ao ponto seguro sem depender de ninguém pela primeira vez. Lily estava muito infeliz quando esta missão nos foi imposta na chegada, mas dada a bela recompensa e o fato de que um bando de pássaros de fogo em nosso caminho tornava impossível progredir confortavelmente mais longe, ela contra gosto desistiu. Os aventureiros de Rivera forneceram mantos feitos de lã de salamandra resistente a queimaduras como pagamento adiantado a todos os participantes que colaboraram. Enquanto isso, os organizadores me designaram temporariamente para uma equipe diferente por causa da minha alta agilidade. Eles queriam terminar a subjugação monstruosa o mais rápido possível, então eu fui colocado em um grupo que enfatizou a velocidade. Com meu hobby de lã de salamandra enrolado em meus ombros, deixei Lily, Welf, Mikoto e Haruhime por enquanto e segui meu grupo designado de aventureiros corpulentos pela entrada que levava ao 19º andar. Apenas quando eu pensei que as coisas estavam indo bem, percebi que tinha acabado separado e sozinho. O colossal labirinto de árvores era completamente diferente dos outros andares que eu havia visto antes, e eu não tinha experiência com sua estrutura e caminhos. Como estávamos perseguindo-lhe, às vezes, fugindo dos pássaros de fogo em território desconhecido, para não mencionar minha posição possivelmente prejudicial na parte de trás da formação, os outros aventureiros me deixaram totalmente para trás. Eu me encontrei em um canto deserto da dungeon, tentando me orientar, quando aconteceu. Eu vislumbrei algo que se assemelhava a uma silhueta humana. Ele arrastou uma perna ferida pelo chão e se escondeu no exuberante mato da dungeon, sugerindo que estava tentando fugir da perseguição. No começo, eu pensei que era um companheiro de aventura ferido e comecei a correr em pânico, mas de repente eu senti como se algo estivesse errado. Com o máximo de cautela possível, me aproximei. Então, um wyvern. Estou chocado com o que vejo. É um monstro humanoide com membros finos e delicados e pele branco-azulada. Quando vejo a joia na testa que poderia ser confundida com um terceiro olho, volto à memória e encontro um tipo de dragão chamado de wyvern. Wyvern, a par do unicórnio, é conhecido por ser o mais raro dos monstros raros, mesmo na dungeon. Ouvi dizer que é conhecido por aparecer entre o 19º e o 24º andar, e seus itens de queda, seja de escamas ou de garras, chegam a enormes somas no mercado. No entanto, isso não é nada comparado à gema vermelha na testa, conhecida como lágrima de Wyvern. Seu valor promete riquezas tão imensas que os aventureiros costumam se referir a ela como a Pedra da Prosperidade.
Mas extrair a joia da testa de um guardião faz com que ela enlouqueça, e matar o dragão inevitavelmente quebra o item precioso. Há registros de inúmeros aventureiros que foram cortados em pedaços tentando obter um Wyverns é uma espécie de dragão, os maiores monstros da dungeon, e sua força de combate é incomparável. Normalmente, os Wyverns teriam uma parte superior do corpo humanoide com um corpo inferior semelhante a uma cobra, como lamias. No geral, eles se parecem com mulheres presas a um rabo de dragão, mas isso é realmente um monstro? O rosto da criatura parece surpreendentemente humano, e há lágrimas vazando de seus olhos âmbar de tirar o fôlego. Não está usando nada, apenas a pele branca azulada em que nasceu. Eu noto que tem pernas finas onde a cauda do dragão deve estar, e um par de seios modestos fica em seu peito. Além de sua aparência e escalas, poderia muito bem ser uma garota da minha idade. O Wyvern está chorando. Braços enrolados em torno de seu corpo trêmulo, ele olha para mim de seu lugar no chão. Como se esquecesse que é um monstro, mostrando medo como uma pessoa. Eu não acredito, vem um sussurro de um canto da minha mente. Eu não consigo nem pensar claramente. Minha confusão está apenas construindo. Mesmo vendo isso com meus próprios olhos, eu simplesmente não consigo entender. Quero dizer, monstros são nossos inimigos, afinal. Monstros nascem assassinos, mostrando suas presas para nós e aproveitando todas as chances de atacarem. Eles possuem tais impulsos destrutivos atrozes que não há espaço para a razão ou emoções para intervir. Monstros são, bem, monstros. Pelo menos deveriam ser. Eu não sinto nada do ódio e desgosto que um monstro deve invocar dentro de mim. Esses inimigos nos impelem incondicionalmente a revidar, mas não consigo sentir nenhum fragmento da animosidade instintiva que eu esperaria. Agora, é exatamente o oposto. Estou relutante em empurrar uma espada para esta figura humanoide diante de mim. Eu nunca vi um monstro assim. Ada. Os olhos do Wyvern estão colados na ponta da adaga Estia. Eu rapidamente escondo nas minhas costas. O inferno que você está fazendo. Eu me repreendo. O pouquinho de alívio passando sobre o rosto do monstro me deixa ainda mais perplexo. Isso é específico? Você é uma subespécie? Um produto de mutação repentina que poderia ser considerado um irregular em si. Está doendo, não? Está ferido. Há vários lugares em seu corpo envoltos em sangue seco. Eu posso ver manchas em seus ombros onde escamas foram violentamente rasgadas ou quebradas. Apenas armas podem causar ferimentos como esse. Provavelmente, foram os aventureiros que atacaram. Seja qual for o caso, o Wyvern gravemente ferido está olhando para mim aterrorizado e tentando desesperadamente colocar mais distância entre nós. Mas suas costas já estão contra a parede, e nenhuma quantidade de recuo vai ajudar. Eu não posso me mexer. Monstros são os provedores de morte e destruição. Nunca se deve fazer amizade com eles, e certamente não estender uma mão amiga por qualquer motivo. Mas estou de pé aqui, preso no olhar do Wyvern, olhando para aqueles olhos âmbar que definitivamente carregam emoção. Eu não posso terminar. Lentamente, eu recuo. No impasse, decido que agir como se nunca tivesse visto é a melhor opção e depois fugir pateticamente. Virando as costas para o Wyvern, deixo o lugar atrás de mim. O humano saiu de sua linha de visão. O Wyvern olhou em volta com uma expressão mistificada, lágrimas ainda enchendo seus olhos. A dungeon estava estranhamente silenciosa. Assustada com o que ela poderia ver, a garota olhou para o seu entorno antes de se levantar lentamente. Colocando as duas mãos na parede da dungeon para tirar um pouco de peso de sua perna ferida, ela começou a mancar ao longo da passagem. De repente, com um baque, o som de asas batendo desceu atrás do ferido quando um pássaro vermelho apareceu de um túnel lateral que se ramificava da passagem. O pássaro de fogo tinha mais de 2,5 metros de ponta a ponta, com estreitos olhos vermelhos e um enorme bico escancarado. A garota do garoto congelou quando sentiu o calor se aproximando por trás. A criatura no ar encontrou sua última vítima.
Como o pássaro de fogo apontava para ela um fluxo de fogo mais poderoso do que um cão infernal poderia produzir, ela tentou chutar o chão com suas pernas finas, mas era tarde demais. As chamas que dançavam na parte de trás do bico do pássaro de fogo iluminaram o rosto da garota, prestes a vomitar. Ai! Eu brandi minha adaga Hestia. Eu corro e salto para frente para atacar, a lâmina cortando um arco violeta brilhante no ar antes de dividir o pássaro de fogo em dois. O ataque de incêndio interrompido se desfaz no ar como fogos de artifício. Sua pedra mágica é quebrada, então o pássaro se desintegra em cinzas e seus restos são levados embora. O viver desmorona no chão sob a nuvem de faíscas e fuligem fumegante quando aterriço. Droga! Agora eu fiz isso. Olhando para minha adaga Hestia, que estou segurando em um aperto reverso, eu me inclino em desespero. Eu não consegui sair depois de deixar este lugar, então eu voltei e observei o carro de um ponto cego. Então me vi saindo do meu esconderijo quando o pássaro de fogo atacou. O horror no rosto do monstro, não, seu rosto, estimulou minhas pernas a se moverem sozinhas. Sozinho no coração da dungeon depois de ser atacada por aventureiros, só faz sentido que ela tenha medo de nós agora. Mas ser agredida sem motivo algum pelos seus companheiros monstros? Sim, sei que pensar assim só causará problemas. A parte racional e equilibrada de mim continua me dizendo para não fazer algo tão estúpido. Mas minhas mãos já foram em frente e fizeram isso de qualquer maneira. Eu agarro minha franja com a mão esquerda livre, apertando o meu cabelo enquanto ando em direção ao atordoado Wyvern. Ela está praticamente na mesma posição de antes, olhando para mim. Tremendo de medo e confusão, ela olha para mim como se estivesse se agarrando a um mais fraco raio de esperança. Eu solto meu cabelo e lentamente abro minha mão com todos os tipos de pensamentos correndo pela minha mente, e então eu sorrio fracamente para ela. Eu não posso fazer isso. Não importa o que aconteça. Eu não posso matá-la. Está bem. Não tenha medo. Eu me ajoelho ao lado dela para que nossos olhos estejam no mesmo nível. Então eu relaxo meu rosto e sorrio novamente. Seus olhos se abrem um pouco mais, quase como se ela entendesse o que eu disse. Mesmo domadores, que dobram monstros à vontade usando uma combinação de força e dor, nunca fariam algo totalmente estúpido. Crescendo cada vez mais imprudente, eu examino mais de perto as várias lesões que cobrem seu corpo. Seus ombros estão em péssimo estado e sua perna quebrada é horrorosa. Eu pego meu coldre de perna e tiro uma poção dupla feita por minha família. O frasco contendo líquido desconhecido na minha mão deve tê-la assustado, porque todo o seu corpo se encolhe quando ela o vê. Nada para se preocupar. Isso é chamado de poção. Ela falou. Eu não sei quantas vezes o senso comum foi anulado hoje, mas esse é o melhor de tudo. Sua voz ainda está tocando em meus ouvidos. Eu estava simplesmente falando com ela sobre o que eu estava fazendo para acalmar seus nervos, sem esperar uma resposta. Agora estou congelada no lugar e uma risada seca e vazia escapa da minha boca. De qualquer forma, eu abro o frasco e me pergunto se as poções têm algum efeito sobre os monstros enquanto eu despejo sobre seus ombros. Alívio incha no meu peito enquanto vejo suas feridas abertas começarem a se fechar sob o sangue seco. Ela, por outro lado, parece surpresa. Poções altas podem consertar um osso quebrado, mas aparentemente eles podem forçá-lo a curar no ângulo errado se ele não estiver definido corretamente. O mesmo vale para outros itens de cura e magia. Eles podem causar danos permanentes quando usados sem o tratamento preliminar adequado. Embora eu não tenha ideia de como lidar com as lesões do modo certo, eu tiro um pedaço de lã de salamandra para uma bandagem e envolvo-a em torno de sua perna, usando a bainha da adaga como uma tala. Eu despejo o restante da poção sobre o resto do corpo machucado dela enquanto ajoelho ao lado dela. Agora que o frasco está vazio, nós dois olhamos um para o outro em silêncio. A longa garota de cabelo azul e prata parece nervosa. Segurando as mãos juntas na frente de seu peito, seus olhos âmbar surpreendentemente claros tremem enquanto sua boca delicada abre e fecha a cada momento.
enquanto eu faço o meu melhor para ignorar o calor em minhas bochechas e manter meus olhos longe dos seios completamente expostos, eu sei que há algo diferente nela. Eu encontrei arpias quando eu estava encalhado nas montanhas Bior não muito tempo atrás. Elas pareciam humanas também, mas também hediondas. Essas criaturas eram definitivamente monstros. Mas essa garota, ela se parece muito com a gente, e o ar misterioso ao seu redor é completamente diferente das aranhas. Um monstro estranho, uma garota estranha. Algo pega na minha garganta enquanto eu tento compreender o ser que está em algum lugar entre pessoa e monstro sentado na minha frente. Continue olhando. Não pode ter ido longe. Vozes humanas. Gritos ásperos e zangados ecoam pela passagem em nossa direção. A garotinha se encolhe de medo. O tremor que quase parou, volta com uma vingança. O terror enche seus olhos enquanto os passos se aproximam de nós. Eu não digo uma palavra enquanto tiro o hobby de lã da minha salamandra e jogo sobre os ombros dela. Acabei de terminar de esconder toda a sua pele branco-azulada abaixo dela enquanto vários aventureiros fortemente armados dobram a esquina. Ei você aí! Você viu uma garota fugir? Um grupo de 4 homens e mulheres correm atrás de mim com o líder gritando no alto de seus pulmões. Eu fico de frente para a parede da dungeon. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Não é difícil adivinhar a relação deles com a garota. Se eu não a proteger agora, então eu posso dizer que eles já estão suspeitosamente olhando para a garota se escondendo sob o meu manto. Segurando a mão pequena e trêmula sob o tecido vermelho, eu desesperadamente busco meu cérebro por uma solução. O tempo diminui para um rastreamento. Eu posso ouvir a agitação em suas vozes e sinto gotas de suor escorrendo pelo meu rosto. Olhando para baixo, vejo o frasco vazio ainda agarrado ao meu alcance. É isso aí. É arriscado. Eu só espero que minhas habilidades de atuação estejam prontas para a tarefa. Esqueça isso, você tem alguma poção em você? Ela foi atingida por um pássaro de fogo e ficou muito mal queimada. Fixando o meu olhar na forma contra a parede, eu coloquei tanto pânico na minha voz quanto eu posso. O frasco vazio, o corpo tremendo sob a lã da salamandra, o chão chamuscado e a folhagem que sobraram da explosão do pássaro de fogo, tudo aqui conta a história. Seus olhos se deslocam para mim, estreitando-se. Meu desespero deve estar fazendo truque, porque eles zombam de mim antes de girarem seus calcanhares. Eles não querem se envolver com o meu problema e estão muito mais interessados em rastrear um monstro raro. Os aventureiros correm para longe. Uma vez que tenho certeza que eles se foram para sempre, deixei meus ombros relaxarem. Devemos estar bem agora. Eu sussurro para a figura de Rob trêmula, e ela timidamente coloca a cabeça para fora do tecido. Tenho certeza de que nunca em seus sonhos mais loucos ela esperava que um aventureiro a curasse, em vez de dar o golpe mortal, quanto mais protegê-la de outros aventureiros. Eu salvei um monstro, como eu reagiria se visse alguém fazer isso? Não quero pensar sobre isso. Eu não posso deixar de suspirar enquanto a garota me deixa tremendo de medo dos aventureiros, mesmo que eles tenham ido embora. Você pode andar. Eu me levanto e lhe ofereço minha mão. Ficar aqui só a coloca em risco de ser encontrado por bem qualquer coisa. Aqueles aventureiros poderiam voltar, e ela morreria uma morte sem sentido. Ela olha para minha mão estendida e depois para os meus olhos, então acena com a cabeça ligeiramente. Sua mão trêmula estende a mão e vem descansar na minha palma. Está frio, surpreendentemente. Eu enrolo meus dedos ao redor e gentilmente a puxo para seus pés. Ela provavelmente tem cerca de 150 centímetros de altura. Depois de ter certeza que ela está completamente escondida pelo manto de lã da salamandra, eu puxo o braço sobre o meu ombro enquanto damos os primeiros passos. Parece que há uma batalha por aí. Ok, vamos seguir por aqui agora e descobrir o que fazer a seguir no caminho. Agora que estou separado do meu grupo, não tenho ideia de como voltar para a entrada. Não há escolha senão seguir meus ouvidos de volta para o que eu espero que sejam outros aventureiros na mesma missão, lutando com os pássaros de fogo ao longo da rota principal.
Depois disso, tudo será uma questão de seguir o mapa que Lily praticamente colocou no meu bolso antes de eu sair. Minha única esperança é encontrar os marcos no mapa, segui-los e evitar ser visto o máximo possível. Esperamos que não encontremos nenhum monstro verdadeiramente feroz no caminho. Eu apoio meu companheiro ferido para que ela não tenha que colocar nenhum peso em sua perna quebrada. Se o pior acontecer, eu vou pegá-la com os 2 braços de reserva. A estranha garota monstro caçada pelo homem e pela fera assiste silenciosamente enquanto eu afasto o urso besouros e besouros loucos, bloqueando nosso caminho com a minha magia Swiftstreak, Firebolt. Seus olhos úmidos brilham. Ela está chorando, eu acho. Ela se vira para mim alguns momentos depois, enterrando o rosto no meu pescoço e ombro. Um pequeno nariz pressiona contra mim, e eu posso sentir sua respiração quente no meu peito. Eu sei que estou na dungeon e perder o foco é uma passagem de ida para o túmulo, mas minhas bochechas estão em chamas. Tão delicado e macio. Mesmo que ela tenha o corpo de uma garota normal, ficar quente sob o colarinho em uma situação como essa é um fracasso como homem aventureiro. Eu salvei o Wyvern porque ela é bonita. Foi sua aparência que me fez estender uma mão amiga? Se for esse o caso, eu já estou além da ajuda. O que Gramps, aquele que sempre me disse para salvar donzelas em perigo, disse ele me visse agora. Ele me elogiaria. Eu tenho um pressentimento de que esta é a única vez que ele gemia. Eu fui muito longe, fazendo o que acabei de fazer. Salvando um monstro. Então ela sussurra. Obrigado. Precisando de um momento para superar essa nova surpresa, eu olho para ela. Ela olha de volta para mim com lágrimas nos olhos. Sua cabeça está ligeiramente inclinada sob o capuz vermelho escuro do manto. Naquele momento, sinto algo que não pode ser colocado em palavras, um calor que só as pessoas podem compartilhar. Como eu respondo? Eu deveria responder. Uma série interminável de pensamentos corre pela minha cabeça enquanto ela me observa desconfortavelmente. Sua pura inocência infantil faz todos os sentimentos contraditórios se dissiparem. Eu forço um sorriso. Vai ficar tudo bem. Eu dou-lhe outro sorriso para tentar deixá-la à vontade, e ela retorna o gesto com um pequeno. Ela fecha os olhos e pressiona seu corpo contra mim novamente, e eu envolvo meus braços ao redor dela. Já me decidi. Eu vou proteger essa garota que pode sorrir como o resto de nós. Há apenas um problema. Como vou explicar isso para Lily e os outros? Demorou um pouco, mas encontramos o caminho de volta à rota principal no 19º andar. Guiados pelo mapa simples em minha mão, nós nos escondíamos de aventureiros e monstros a cada esquina até que avistamos a luz do teto de cristal do 18º andar. Por fim, a saída. É verdade. Um monstro falou comigo. Por que você não acredita em nós? Seguimos o caminho que liga o 18º e 19º andares e saímos na base da árvore central, localizada no centro da área. Vários aventureiros, incluindo os de Rivera, estão em pé ao redor das raízes. 2 elfos, um homem e uma mulher, estão pedindo o seu caso ao grupo. Sua insistência não faz nada para convencer seu público cético. Eu olho para o meu lado para verificar a garota e vejo ela agarrar seu ombro. Seus olhos âmbar se prendem aos elfos com medo. Sim, sim. Ei! Você lá, pegue esses 2 um lugar para descansar suas cabeças. Sonhar faz bem quando você faz isso em um travesseiro, então tenha certeza de que eles encontrem um. Bors, por favor acredite em mim. Aquele monstro realmente fez. A improvável história de um monstro falante está levantando mais do que algumas sobrancelhas, mas ninguém levará a sério se Bors, o homem no topo da hierarquia de Rivera, não puder ser convencido. No entanto, o pedido dos elfos nos dá uma distração. Nós rapidamente saímos da entrada do túnel. Senhor Bell. Você está ileso. Porra, você sabe como fazer um cara se preocupar. Oi pessoal, dificilmente alguém mais vai nos lança um olhar enquanto fazemos a nossa saída, mas assim que estamos livres dos outros aventureiros, o resto da a família me vê e vem em nossa direção. Eu posso ouvir o alívio em suas vozes quando Lily, Mikoto e o elfo nos alcançam primeiro. Talvez eles tenham ouvido que eu estava separado do meu grupo. Mestre Bell, quem pode ser esse?
Haruhime alcança-os com um sorriso aliviado, mas então ela aponta a garota envolta em lã de salamandra ao meu lado. Bem, aqui vai. Siga-me, eu levo todo mundo embora. Em vez de voltar para a Riviera, vou para o leste, mais fundo na floresta. Lily me lança um olhar desconfiado enquanto nos aproximamos dos cristais e densas árvores que preenchem essa área do ponto seguro. Eu continuo até que eu esteja absolutamente certo de que os outros aventureiros estão fora de vista e ouvidos. Chegamos bem fundo na floresta quando me viro para encarar todo mundo. Nós formamos um círculo no meio de uma pequena clareira cercada pelo brilho das formações rochosas. Agora, Sr. Bell, por favor, nos informe exatamente quem é. Não diga a Lily que você nos arrastou para uma nova bagunça ao resgatar outra garota. Suas palavras são afiadas como adagas. Ela caminha até a garota ao meu lado. Eu acho que ela tem a ideia errada aqui plantando seus pés. Lily tenta dar uma olhada sob o capuz do Rob. Um som fraco vem de debaixo do pano quando a garota assustada se afasta. Lily dá outro passo à frente e a garota desliza em uma tentativa de recuar mais. A perna quebrada. Eu chego e a pego, seu capuz caindo no processo. O tempo congela. A pele branca azulada exposta e a joia na testa da garota são visíveis. Lily e os outros estão estupefatos, mas estão prontos para a batalha com armas desenhadas em nenhum momento. Lily salta para trás quando o elfo agarra a grande espada presa às suas costas e Mikoto envolve os punhos de duas lâminas penduradas em sua cintura. Os olhos verdes de Haruhime se arregalam de choque quando ela cobre a boca com as duas mãos. Todo mundo está imediatamente no limite e estou muito atordoado para reagir. Ao meu lado, a garotinha fica rígida como uma prancha. Você tem alguma explicação para fazer, Bell? Lady Haruhime, por favor, venha por aqui. Os olhos de Welf nunca deixam meu novo companheiro enquanto ele fala. Eu nunca o ouvi soar tão intimidante. Ao mesmo tempo, Mikoto se posiciona na frente de Haruhime, escondendo-a da garota. Assim como sempre foram, meus amigos são extremamente cautelosos com monstros. E espere. Todos, por favor. Essa garota, ela é. Afaste-se disso, Sr. Bell. O que está acontecendo nessa sua cabeça? Lily corta minha tentativa de explicar, praticamente gritando para mim enquanto aponta sua arma de arco. Seus olhos castanhos estão cheios de censura e confusão. O Sr. Bell a trouxe junto porque ela tem um rosto bonito. Não é assim. Lily não pode ser culpada por pensar que isso é um fetiche de monstro. Fetiche de monstro. Assim como o nome sugere, o termo monstro fetiche descreve aqueles que têm uma atração sexual anormal por monstros antropomórficos, como arpias e lamias. No reino mortal em que vivemos, é o insulto final. É assim que o ódio pelos habitantes da dungeon corre em nossos corações. Sr. Bell, monstros são monstros. Mesmo domados não valem esse tipo de atenção. Eles são nossos inimigos. Sentindo pânico na voz de Lily, além das reações de Welf e Mikoto, posso dizer que isso não está indo bem. Demônios e pessoas não podem ver olho no olho, esse sempre foi nosso relacionamento. Eu não posso culpar meus amigos por isso. É esperado. Monstros matam nossos ancestrais desde os tempos antigos. Presos em uma espiral de morte por milênios, eles nunca poderiam viver pacificamente conosco. O elfo está completamente focado na garota enquanto Lily me pressiona por respostas em seu lugar. Isso não é cachorro nem gato. Sr. Bell, por favor, fique longe disso. Bell, Sir Bell. Eu passo em frente à garota, protegendo-a de Welf, Mikoto e da arma da Lily. Os três me imploram para sair do caminho. Apenas Haruhime, desacostumado ao confronto direto, permanece em silêncio enquanto observa. Eu nunca estive deste lado de suas lâminas antes, e estou perplexo. Eu não posso fazer nada, mas me recuso a me afastar. Eu vou protegê-la. A garota me parece aterrorizada com Lily e as outras, mas uma faísca de luz brilha nos olhos dela enquanto ela olha para mim. Bell. Um coro de suspiros enche o ar no momento em que a palavra sai de seus lábios. Sim, esse é o meu nome. Sim. Eu sou Bell. Bell é o nome é Bell. Meus amigos precisam de um momento para processar o que aconteceu.
Eles olham para a garota enquanto ela brinca com o som do meu nome. O monstro falante deixa todo mundo sem palavras. Seu foco intenso agora quebrado, os quatro observam-na com o espanto vazio. Bel, Bel. Ela aperta meu dedo com uma mão, repetindo meu nome como se tivesse descoberto o que a palavra significava. Apenas Bel, Bel, mais e mais como se estivesse tentando gravar em sua memória. A garota se inclina para mais perto de mim, pele branca azulada pressionada contra a minha armadura. Como se eu fosse a única coisa em que ela pudesse contar neste mundo. O monstro falou, isso tem que ser uma piada de mau gosto. Mikoto e o elfo sussurram em descrença. Ao mesmo tempo, eles começam a baixar suas armas. A confusão está se instalando. A exibição aberta de fraqueza tão incomum de outros monstros faria isso com qualquer um. Mestre Bel, o que aconteceu entre vocês dois? Voz instável. Haruhime construiu a coragem de dar um passo à frente e perguntar. Eu não poderia ser mais grato. Eu a encontrei no 19º andar. Ela estava muito machucada. Aventureiros e monstros a atacaram. Ela estava tremendo, chorando. Eu explico meu raciocínio por trazê-la comigo o mais claramente possível. Sua perna, flácida e inútil, arrastando-se atrás dela. Minha luta é emocional em face daqueles olhos âmbar. O elfo, Mikoto e Haruhime consideram a garota agarrada ao meu lado, agora com uma melhor compreensão do que ela passou. Eu gostaria de ajudá-la se a notícia for de que estamos abrigando um monstro. A família está acabada. A Lily, que tem estado silenciosamente tremendo todo esse tempo, balança a cabeça debilmente depois que eu revelo o que quero fazer. Mesmo sabendo que isso coloca a família em risco, aquela da qual eu sou a cabeça, não menos, peço desculpas a todos pelo meu egoísmo enquanto compartilho meus pensamentos verdadeiros. Mesmo assim, não posso simplesmente abandoná-la. Por mais lamentável que pareça, mantenho meus olhos focados em Lily. Ela morde o lábio inferior. Alguns momentos passam. O olhar de Lily começa a mudar, quase como se ela pudesse ver uma sombra de seu antigo eu na menina. Memórias do dia em que a deusa e eu salvamos Lily deve estar passando por sua cabeça, e ela se abaixa. Apenas faça o que você quer. Ela abaixa a mão direita, apontando a arma de proa para o chão. O elfo e Mikoto também relaxam, abaixando completamente suas armas. A tensão diminui. Finalmente capaz de respirar novamente, a menina observa com apreensão nosso grupo. A atmosfera ameaçadora poderia ter se dissipado, mas agora ninguém sabe o que fazer, muito menos Haruhime, que está no meio dela. Ninguém está se movendo. Há muito contato visual. Deixando de lado o fato de que eu arrastei minha própria família para um território desconhecido e causei problemas para todos, proponho um plano de ação. Ela ficará vulnerável a aventureiros e monstros se ela ficar na dungeon. Eu gostaria de levá-la para casa. Também quero ouvir o que nossa deusa tem a dizer. Além de proteger o Wyvern, também estou interessado na opinião de Lady Estia. E se ela puder me dizer o que exatamente é essa garota? O elfo, Mikoto e Haruhime não se opõem. Eles apenas me dão sorrisos distraídos e acenos relutantes, como se seus pescoços estivessem cobertos de ferrugem. Por fim, Lily solta um longo suspiro. Se estamos voltando à superfície, precisa ser à noite. Isso vai garantir que o número de aventureiros seja o menor possível. Devemos tentar sair de Babel quando ninguém estiver olhando. O que quer que façamos, não podemos deixar ninguém saber que estamos abrigando um monstro. Com isso em mente, faz sentido ressurgir quando os aventureiros estão ocupados demais bebendo em bares para nos notar. O conselho de Lily é um salva-vidas. Eu sei que ela não está feliz com isso, mas mesmo assim, ela está fazendo tudo ao seu alcance para me ajudar. Não sei o que faria sem ela como minha supporter. Desculpe, Lily. Obrigada. A Lily desistiu. Sim, faça o que quiser, não importa o que diga ou faça. Lily não pode deixar você em seus próprios meios. Ela se vira, um pouco vermelha no rosto. Ela está de mau humor. Mesmo que eu tenha pena de colocá-la em uma posição desconfortável, estou mais feliz que meus amigos tenham ficado do meu lado. Sou muito grato a Lily por dizer o que ela fez.
O elfo e Mikoto pareciam um pouco perdidos no começo, mas ver a reação de Lily traz um sorriso em seus rostos. Superfície? Sim. Vamos para onde moramos. Eu sorrio para a garota nervosa, apertando o meu dedo entre os sorrisos de meus amigos e o beicinho de Lily. Ela olha para mim por alguns instantes antes de um pequeno sorriso aparecer em seus lábios. Plop. Ela cai contra o meu peito, enterrando o rosto no meu pescoço. Tropeçando para trás, eu pego sua pequena estrutura antes de levantar os olhos para o teto muito acima. Eu posso ver os incontáveis cristais azuis e brancos no meio das folhas. Com cada momento que passa, seu brilho enfraquece, sinalizando que a noite está caindo. A gigantesca torre branca estava envolta em escuridão. Situada bem no centro da cidade do labirinto, Babel se estendia em direção ao céu no meio do Central Park enquanto o dia se tornava noite. Por toda a cidade, um tumulto animado se desenvolveu em torno dos bares, enquanto a iluminação multicolorida de lâmpadas de pedra mágica substituía o sol. A energia da cidade vibrante nunca diminuiu, mesmo à noite. As ruas do distrito de compras ainda estavam cheias de pessoas, e uma atmosfera lasciva estava descendo nas áreas ainda ativas do bairro de Prazer, onde alguns estavam tentando o seu melhor para ajudar o bairro a se recuperar. Nos arredores forrados de bares das ruas principais, mulheres bêbadas dançavam com divindades na estrada como se estivessem em um baile. Como sempre, a Torre Branca vigiava a vida noturna abaixo dela. Aventureiros retornando à superfície depois de um longo dia na dungeon seguiram caminhos separados para desabafar em seus poços de água favoritos. Uma equipe assistiu grupo após grupo subir a escadaria em espiral antes de finalmente fazer a subida. Um ser humano de cabelos brancos estava no centro desse grupo de 6. Subindo rapidamente a escadaria esparsamente povoada, chegaram à entrada da dungeon, localizada no porão da Torre de Babel. Apressando o passo, o grupo passou por baixo de um belo mural que mostrava um céu claro no teto. Mal sabiam eles que, escondidos no canto do desenho astuto, havia uma pequena esfera azul que brilhava à medida que passavam. Nós temos um problema, Ouranos. Uma voz ecoou por uma câmara de pedra escura construída para se assemelhar aos templos antigos. A única fonte de luz eram 4 tochas acesas no centro da câmara. As chamas dançantes iluminavam um cristal azul colocado no topo de um pedestal, assim como o dono da voz. Um manto negro cobria completamente a figura misteriosa. Absolutamente nenhuma pele foi exposta. Esta pessoa usava luvas pretas decoradas com desenhos intricados em ambas as mãos. Era como se uma sombra viesse à vida. Mesmo sua voz não dava indícios se um homem ou uma mulher falavam. O capuz de seu manto pairava sobre o cristal azul enquanto a figura continuava a falar. Um monstro inteligente encontrou um grupo de aventureiros. Eles estão deixando Babel agora. O cristal azul exibia uma imagem. Uma vista do porão da Torre do Orbe no teto. Um garoto de cabelos brancos era claramente visível sob a superfície do cristal, como uma garota envolta em lã de salamandra. A figura vestida de preto soube imediatamente que a garota pressionada contra o humano era, na verdade, um monstro. Eles estão trabalhando com um monstro? Eu não acredito que sim. Pelo que eu posso ver, eles parecem estar protegendo isso. Uma voz diferente e majestosa ecoou pela câmara da vizinhança das 4 tochas, enquanto a figura vestida de preto se concentrava no cristal azul. As chamas dançantes lançavam luz bruxuleante sobre um imponente altar de tronos de pedra na escuridão e destacavam a imponente deidade idosa que estava sentada sob ele. Bem acima de 2 metros de altura quando em pé, a divindade, vestida com um manto próprio, não demonstrou emoção enquanto ele continuava fazendo perguntas. Feus, quem são os aventureiros? A figura vestida de preto, Feus, respondeu imediatamente. Belcraneu, membro da Estia família. Na tela de cristal havia uma combinação familiar de branco e vermelho. A divindade idosa franziu a testa com essa revelação, seus olhos azuis se estreitando. Lipler Rokie, agora um nome familiar na cidade e um dos favoritos de Hermes. Qual é a sua vontade divina, Ouranos? Espere e observe. A deidade idosa fechou os olhos calmamente à pergunta e não a reabriu até que ele respondeu.
Você está certo. Para melhor ou pior, a Estia família chama a atenção da população. Se alguma coisa acontecer, esses são os seguidores de Estia. Não há conexão entre eles e os caçadores que buscamos. Mas a maioria, o olhar da divindade caiu no cristal azul. Ele estudou o rosto do humano por vários momentos. Eu quero saber. Os seguidores de Estia podem se tornar o catalisador da mudança? Eles podem fornecer-lhes esperança. Um pesado silêncio se seguiu. O capuz da figura se moveu para frente, indicando um aceno de cabeça. Como você vai, Uranus? Eu seguirei. Crackle. Uma faísca explodiu de uma das tochas. Despache os olhos. Fique de olho em Belcraneu, sua família e o monstro. Sim, dentro de uma pacífica câmara de pedra, um manto negro balançou quando desapareceu na escuridão.